Pai amado, obrigado por mais esta manhã de oportunidade que temos para estudarmos Sua palavra, conhecermos melhor a Tua revelação e nos aprimorarmos no estudo, no conhecimento, no entendimento dessa obra tão fantástica e tão útil para nossas vidas. Abençoa-nos nessa manhã e que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a gente vem abordando as várias categorias que eu subdividi esse curso, né? Credibilidade da Bíblia, as dificuldades de compreensão, as aparentes contradições, as aparentes discrepâncias, os aparentes erros, os aparentes conflitos com a ciência, as afirmações difíceis de acreditar. E na aula passada a gente não terminou esse tema, vou terminar hoje, né, com a última passagem que eu escolhi. A aula passada nós vimos um dia que o sol e a lua pararam, na passagem de Josué 10. Avaliamos a questão do dilúvio, se foi ou não global, a biodiversidade animal e a arca, aquela história interpretativa, né, no meu modo de entender, mitológica, de anjos casando com mulheres e tendo filhos, e introduzimos a questão dos gigantes, que nós vamos terminar hoje, e vamos terminar também alguns textos de dificuldades de interpretação, né? E a gente vai começar com um texto bem desafiador, aí apertem os cintos, né? Vai ser interessante. Bom, finalizando aqui então a questão dos gigantes dentro das afirmações difíceis de acreditar, né? Eu introduzi o assunto na aula passada, a gente viu esse texto de Gênesis, que também menciona os gigantes, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e nós, na aula passada, avaliamos que aqui se trata de casamentos ou religiosamente mistos, então filhos de Deus seriam do povo de Deus, né? E os descendentes de Sete, ou casamentos religiosamente socialmente mistos, aí filhos de Deus, Deus seria Elohim e não Jeová, Elohim, e a palavra é Elohim, né? Que na Bíblia aparece tanto para o Senhor, para Jeová, quanto para juízes, governadores, etc. Né? Então, são as duas possibilidades viáveis, casamentos religiosamente mistos ou socialmente mistos, filhos dos aristocratas tendo filhos com as mulheres. A gente viu que a ideia de casamento cosmologicamente misto, de anjos fazendo sexo com mulheres, na minha avaliação é algo absolutamente mitológico, baseado naquela obra apócrifa de Enoque, né, que vai aparecer de novo na aula aqui, né? Mas enfim, o texto continua aqui. Eles tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes, palavra nefilim, na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, essa palavra que nefilim, que é traduzida aqui por gigantes, ela, em geral, quando aparece no Antigo Testamento, né, são duas outras ocorrências, né? Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, né? A escolha dos tradutores nas outras ocorrências também é gigantes. E tem uma outra palavra que também aparece no Antigo Testamento, que também é traduzida por gigantes, que é a palavra Refaim, Nefilim e Refaim. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, Refaíns, o qual Moisés feriu e expulsou.
Então, os problemas aqui, a Bíblia menciona os nefilins e os refaíns, e a escolha dos tradutores é gigantes. A Bíblia parece afirmar que houve seres humanos com estatura colossal, essa é a raiz do problema, né? E as histórias de gigantes que nós conhecemos, em geral, elas são fantasiosas, mitológicas, e a dúvida que fica é, será que a Bíblia também está contaminada com essas fantasias? Né? Eu até mostrei uma foto aqui de um suposto esqueleto humano que foi encontrado, que na verdade é uma farsa, né? Isso aqui essa notícia em particular circulou anos atrás, eu recebi de um irmão da igreja, alguém que recebeu, não averigou e passou para frente, eu fui averiguar, na verdade essa foto, na época, ela era uma foto apresentada num concurso de Photoshop. Então, foi alguma coisa que foi fabricada, né? Isso aqui não existe. E, como esta, circulam outras fotos por aí, né? Então, causas do problema. Por que a gente identifica esses textos em que a Bíblia, os tradutores escolhem a palavra gigante? Por que a gente identifica esses textos como textos problemáticos? Então, em primeiro lugar, falta de entendimento do termo nefilim, que só aparece ali em Gênesis 6:4 e Números 13:33, que é traduzido por gigante. Falta de entendimento do termo refaim, né, que tem 24 ocorrências no Antigo Testamento, que também a escolha geral dos tradutores é gigante. E os nossos pressupostos, né, ou pressuposições sobre gigantes, que são, nossas pressuposições são formadas a partir das histórias fantasiosas que a gente conhece, não da Bíblia, mas de outros lugares, né? E também um conteúdo, um conceito formado a partir da obra apócrifa e pseudoepígrafe do Enoque. Enoque é um livro, alguns datam a partir do 3º século antes de Cristo, ou seja, é bem posterior, né? Que tem uma série de histórias fantasiosas, aquela de Gênesis elaborada dentro do livro de Enoque, né? Filhos de Deus casando com as filhas dos homens. O Enoque fala que é anjos tendo filhos com mulheres. E o Enoque traz na sua obra gigantes. Né? A obra é uma pseudoepígrafe, não sei se o termo é familiar para vocês, mas pseudoepígrafe é um termo usado quando uma obra reivindica uma autoria mentirosa. Não foi o Enoque que andava com Deus e que Deus tomou para si, o pai do Matusalém, que escreveu esse livro. Alguém, querendo que seu livro se tornasse uma obra popular, falou, se eu falar que sou eu, ninguém vai dar bola. Agora, se eu falar que é o Enoque, o homem que andava com Deus, que Deus tomou para si. E, de fato, o livro ganhou uma notoriedade por conta dessa falácia na autoria. E o autor, ele ardilosamente registra supostos diálogos do Enoque com Matusalém. Então, ele reivindica a autoria de maneira mentirosa por Enoque. Né? Mas a obra está cheia de mitos e, sobre os gigantes, a obra de Enoque traz o seguinte, olha que interessante, em 1 Enoque 7:2, porque tem três obras de Enoque, né? Em 1 Enoque 7:2, ele extrapola o texto de Gênesis 6 e fala o seguinte, as mulheres conceberam e geraram gigantes. Veja que Gênesis 6 nem fala que os gigantes eram resultado dos filhos de Deus tendo filhos com as filhas dos homens. Só aparece no mesmo texto, mas o Enoque já atribui a esse casamento entre supostamente anjos com mulheres, cuja estatura era de 30 côvados. Lembra quanto era o côvado? 44, 45 centímetros, dá mais de 13 metros de altura, olha aí, né? Então, e a obra de Enoque, ela ganhou alguma notoriedade em algumas tradições cristãs, judaicas posteriores, mais místicas, né, como a Cabala, né, enfim. E em alguns círculos cristãos primitivos também o pessoal dava bola aqui para Enoque. Né. Oi?
Nós passamos, nós tratamos aqui nessa aula, acho que você não estava presente, a gente abordou a questão do Golias, né? Mas bem observado, né? O Golias, 6 côvados e 1 palmo já era uma altura colossal, né? Então você veja 30 côvados, mas a gente viu que Golias, alguns manuscritos trazem 4 côvados e 1 palmo, e o côvado também historicamente variou de 30 centímetros e meio para mais de 50 centímetros. Então qual era a altura do Golias? Ninguém sabe. Tem variação textual, tem a variação do côvado, ninguém sabe. Era um cara alto. Tanto é que impressionava com a sua presença, né? Mas aqui no Enoque, os gigantes tinham 30 côvados, 13 metros de altura. Olha que interessante. Esses devoravam tudo que o labor dos homens produzia, tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber do seu sangue. Então, os gigantes aqui são criaturas colossais, vorazes, que comiam homens, animais e assim por diante, né? Então, há círculos permeados por esse mito do Enoque. E quem nunca aqui teve contato com histórias como o do Gulliver, né? E às vezes a gente faz teologia a partir desse conteúdo, né? Então a teologia de Gulliver, né? O gigante vai ser como o Gulliver ali em Lilliput. Era para o povo de Lilliput, né? E se você é da minha época, você também teve acesso aqui a essa série fantástica aqui, né? Terra de Gigantes. Então, quando fala em gigantes, o que vem na nossa mente são esses paradigmas que essas obras fantasiosas, fictícias, construíram no nosso imaginário, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com o termo Nefilim ou Refaim da Bíblia, né? Olha que interessante aqui. Em 1 Samuel 17, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate. Então, guarda essa origem do Golias. Golias, um cara alto, né, muito alto, né, um guerreiro assustador, que colocava medo nos inimigos dos filisteus. De Gate, olha o texto posterior ali de 2 Samuel 21. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, né, na terra natal do Golias, onde estava um homem de grande estatura, que não era mais o Golias, né, era um primo do Golias, e mais 4 que aparecem aqui no texto, homens de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Então, o cara ainda tinha, né, 6 dedos nos pés, 6 dedos nas mãos, né? Era esse fenômeno aqui, né, da polidactilia. E também este descendia de gigantes, de Refaíns, então era de Gate, descendia dos Refaíns, como possivelmente o Golias, também era um descendente de Refaim. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, então Jonatas, um sobrinho de Davi, matou esse gigante. Ou seja, não tinha 13 metros de altura, né? Era alguém que Moisés venceu, né? O povo, os valentes de Davi venceram, né? E o texto menciona mais 4. Esses 4 nasceram dos gigantes, dos Refaíns, em Gate, terra natal do Golias, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Então eram soldados altos, fortes. Nas traduções, eles eram descendentes dos gigantes, na verdade era de um povo, Refaim, né? E a solução é essa, né? Nefilim é um termo genérico, pessoas de elevada estatura. Tá? Pessoa de elevada estatura. Claudião seria um gigante lá naquele tempo, né? Quanto você tem de altura, Claudião? 1,94, né? Dependendo do manuscrito, dependendo do côvado, Claudião era maior que o Golias, né? Um cara grande. Hã? Você seria Davi? Tá certo. Tá certo. E Refaim é um povo que tinha essa característica de ter
naquela etnia, pessoas de estatura mais elevada, né? Lá em Gênesis 14, 5, ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns. Se fossem gigantes de 13 metros de altura, não seriam vencidos tão facilmente assim, né? E além dos refaíns, havia outros povos que tinham essa característica de ter entre eles pessoas altas. Olha só em Deuteronômio, capítulo 2, 10. Os Emins, dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns, gente de elevada estatura. Como os Anaquins, os moabitas lhe chamavam Emins. Então, considerando que a altura média nos tempos de Davi era um pouco menor, né? 1,60 m. Você tem quanto de altura? 1,60 m? Então, naquele tempo você já era baixinho, né? A altura média era 1,67 m, né? Pessoas nem precisavam ser tão altas como hoje para serem consideradas gigantes, né? Naquele tempo lá. A estatura brasileira hoje chega aí em média a 1,75 m, né? De média, então a gente é um pouco mais alto, né? Pessoas, né, da seleção brasileira de vôlei, como o Lucão, tem 2,10 m, né? O Maicon, 2,15 m, né? Seriam gigantescos, gigantíssimos, né? Naqueles tempos lá, né? Então essa pesquisa que mostra a idade média da época está publicada nesse artigo que está disponível nesse site aqui para quem quiser conferir. Então, as referências a gigantes da Bíblia não teriam produzido esse tipo de achado arqueológico. Era gente alta, gente bem mais alta do que a média, né? Uns Claudião da vida lá que aparecia e assustava a moçada lá com 1,65 m, 1,67 m de altura. Tá bom? O texto de Enoque, sim, o texto de Enoque deveria reivindicar achados arqueológicos dessa natureza aqui, coisas que até hoje não existem, tá? Ok, com isso encerramos o tópico das afirmações difíceis de acreditar e entramos no cabeludo tópico das dificuldades de interpretação. E vamos começar aqui com o texto campeão de polêmica do Novo Testamento, o fato de Cristo ter pregado a espíritos em prisão. Esse texto está ali em 1 Pedro, no capítulo 3. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Olhando uma leitura inicial despretensiosa para o texto, a gente já fica com um monte de dúvida na cabeça, né? Então, o que é pregar a espíritos em prisão? Olha o que o Martinho Lutero deixou escrito, né? Isso está registrado nesse comentário de 1º e 2º Pedro e Judas, né? Desse autor aqui, não estou conseguindo ler aqui, está muito pequenininho. Schreiner. Esse é um texto maravilhoso, né, nas palavras de Lutero. Uma passagem talvez mais obscura do que qualquer outra no Novo Testamento, de modo que não sei com clareza exatamente o que Pedro quer dizer. O texto fantástico, só não entendo o que ele quer dizer. E Lutero se sentia assim, e a gente se sente assim também diante de um texto como esse, né? Esse outro comentário de 1 Pedro, do Walls e Anders, ele afirma que há pelo menos 18 teorias sobre a interpretação desse texto. Ou seja, é difícil mesmo. É difícil mesmo, e os teólogos
os comentaristas, né, os autores de comentários, não se entendem, cada um defende a sua própria opinião. Nós vamos avaliar 4 principais dificuldades daquele texto. Que espíritos são esses em prisão? E que aprisionamento é esse? Espíritos em prisão. E o Senhor Jesus pregou. Que pregação foi essa? E quando efetivamente essa pregação ocorreu? Tá. Começando aqui com a primeira dificuldade. Que espíritos são esses? Das mais de 18 alternativas de interpretação que existem, a gente vai avaliar 4 que eu penso serem as mais predominantes, né, comuns entre várias obras. Né? Primeira escolha de alguns comentaristas: são os anjos caídos que tiveram filhos com mulheres antes do dilúvio. Eu já apresentei para vocês aqui minha visão de que isso é descabido, né? Casamentos cosmologicamente mistos não são possíveis à luz do que o próprio Senhor Jesus disse a respeito de anjos, né? Então, se esses filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens, justamente porque tiveram filhos com elas, que não podem ser anjos. Mas, enfim, há autores que são permeados por essa ideia, talvez influenciados direta ou indiretamente pela obra de Enoque. O John MacArthur é um desses autores, o John MacArthur opta por essa alternativa de interpretação, que são anjos caídos que fizeram sexo e tiveram filhos com mulheres. Segunda alternativa de interpretação, são todos os anjos caídos. Alguns autores, como Warren Wiersbe, adotam essa interpretação. O Senhor Jesus foi e pregou aos demônios em geral. Os espíritos em prisão, na visão desses autores, são os demônios em geral, os anjos caídos em geral. Terceira alternativa, a alternativa proposta pelo Wayne Grudem, por exemplo, né, um autor também bem famoso, são as pessoas que morreram no dilúvio. Pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes na época que Noé estava construindo a sua arca. Então, é aquele público dos tempos do dilúvio. E a quarta alternativa de interpretação, escolha de vários autores, são todas as pessoas no Hades, ou no inferno. Né? Então, isso aparece desde lá de Clemente de Alexandria, na sua obra Stromata, no livro 6, capítulo 6, ele fala que o Senhor Jesus pregou a todas as pessoas que estavam aprisionadas no inferno. E na teologia oficial da Igreja Católica Romana, você pode ler isso ali no site do Vaticano, ali, né, eu deixei aqui a referência, eles também entendem que o Senhor Jesus foi lá e pregou no inferno para todas as pessoas ali entre os mortos. Tá? E as respostas às demais dificuldades, que aprisionamento é esse, que pregação foi essa, e quando essa pregação efetivamente ocorreu, vai depender da alternativa, de cada uma dessas 4 alternativas, para responder que espíritos são esses. Tá ok? Então vamos lá, começar com a primeira alternativa. São os anjos caídos que tiveram filhos com mulheres antes do dilúvio. É a escolha do John MacArthur. Então, adeptos dessa alternativa conectam esse texto de 1 Pedro 3, 18 e 19 com os textos de 2 Pedro 2, 4 e de Judas, capítulo 6. 2 Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Então tem vários paralelos o texto de 1 Pedro 3, 18
18 em diante, com aqui 2 Pedro 2,4. Então, para esses optantes da primeira alternativa, que os espíritos são os anjos caídos que fizeram sexo com mulheres, eles conectam os dois textos, né, e mais com Judas, os 3 textos. E há anjos, os quais não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, como a gente já viu, essa interpretação ela se baseia direta ou indiretamente no mito da obra apócrifa e pseudo-epigráfica do Enoque. Então, não sei se o John MacArthur tem consciência disso, mas essas afirmações têm a ver com o texto do Enoque e não da Escritura, né? Mas, enfim, nessa interpretação, o termo em prisão, né, a palavra grega que é usada ali em 1 Pedro 3, fulak, né, eu deixei aí o código dela para você pesquisar, corresponderia a precipitando-os no inferno de 2 Pedro 2,4. Embora sejam palavras diferentes, os autores proponentes dessa alternativa conectam as duas palavras. Então, a prisão de 1 Pedro 3,8, embora uma palavra distinta, seria o mesmo lugar deste precipitar no inferno de 2 Pedro 2,4, que é um verbo, né, tartarô, lançar no tártaro, que é a única ocorrência da Bíblia. Tá? Então, o inferno, normalmente, nas traduções em português, é a palavra escolhida para traduzir as seguintes palavras do grego. Hades, que é, no Novo Testamento, o equivalente ao Sheol do Antigo Testamento. Sheol aparece, por exemplo, em Salmo 9,17, os perversos serão lançados no inferno, no Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. E o correspondente grego, o Hades, aparece, por exemplo, em Mateus 16,18. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Em Apocalipse 20,14, então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, literalmente, Hades ou Sheol não significa necessariamente um lugar de punição. É o lugar dos mortos. O lugar dos mortos. Sem a conotação necessária do ambiente de punição, embora essa conotação apareça. Mas olha só, no Novo Testamento, Jesus esteve no Hades quando morreu. Então, no Salmo 16:10, não deixarás a minha alma no Sheol. No Novo Testamento aparece assim, Atos 2,27, o cumprimento da profecia da ressurreição. Não deixará a minha alma na morte, no Hades. Ou seja, a alma do Senhor Jesus esteve no Hades. Não foi deixada lá, mas esteve no Hades. Atos 2,31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado no Hades, nem seu corpo experimentou corrupção. Então, o Hades, ela nunca aparece associada a fogo, a punição, embora eventualmente esteja relacionada. Por exemplo, em Lucas 16, no Hades, aquele rico, em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, no Hades, à luz da parábola aqui do rico e do Lázaro, há dois ambientes, separados por um grande abismo, que o Senhor Jesus ensinou ali, né? De forma que quem está junto com Abraão e Lázaro não consegue ir para onde o rico estava e vice-versa. Então, lá no Hades, tem esses dois ambientes. Então, no reino dos mortos, né, no local onde estão as almas dos mortos, há um ambiente, sim, para tormentos, onde o rico estava. E há um ambiente que é o paraíso, para onde Abraão estava, onde Lázaro estava.
Só uma curiosidade, né? A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, utiliza Hades para traduzir a palavra Sheol do hebraico, né? Então a palavra Hades no grego é utilizada para traduzir Sheol. E o termo Hades é um termo emprestado do grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego primitivo, lá no grego original, no grego da Grécia, né? O termo Hades se fazia referência a um deus da mitologia, o deus Hades, né? E era também o nome do reino dos mortos, o Hades. Então a palavra Sheol, no grego, escolheu-se uma palavra que no idioma nativo grego já se referia a esse ambiente dos mortos, obviamente sem fazer nenhuma alusão a que as mitologias gregas são verdadeiras. É uma questão de idioma, né? Então os autores da Bíblia escolheram a palavra do grego que se referia ao reino dos mortos, sem validar os ensinamentos dos gregos a respeito do Deus desse submundo, nem desse local, né? Uma palavra emprestada do grego. Uma outra palavra que é traduzida por inferno, no Novo Testamento, Gehenna, eu vou ler como está escrito, né? A pronúncia em grego é alguma coisa como hiena, né? Mas enfim, para nós aqui basta ler como está escrito, né? Gehenna corresponde, é o correspondente grego a vale de Inon, no hebraico, vale, Ge, mas Inon, Geinon, no hebraico, virou Gehenna, que era um vale ao sul de Jerusalém, onde crianças eram queimadas a Moloque. Um lugar terrível, né? Isso aparece, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 11, 7. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Em Jeremias 7, 31, edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, vale de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei nem me passou pela mente. E 1 Reis 23, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, Gena, transliterado para o grego, para que ninguém mais queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício de Moloque. Então, outra palavra cunhada em grego para se referir a inferno aparece no Novo Testamento algumas vezes associada ao fogo, porque originalmente o Vale de Inom era um lugar para queimar crianças como sacrifício a Moloque. Então, olha só, em Marcos 9, se a tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o Guena, para o inferno, para o fogo inextinguível. Então, Guena está associado a fogo, né? Então, Guena está mais adequada para a nossa concepção original de inferno. É um ambiente terrível, de punição, vinculado a um sofrimento causado pelo fogo. Aparece em Tiago 3 também, a mesma palavra, né? O dicionário Strong's, o dicionário do léxico Strong's, lembra, o léxico Strong's é aquela lista de todas as palavras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de hebraico e de grego, que tem um dicionário associado a esse léxico. No dicionário do Strong's ele fala o seguinte em relação ao Guena: lugar onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. Então era um lugar, era um lixão, onde se tacava fogo em cadáveres de animais e lixo, mas apesar disso os vermes comiam aquela carne dos animais mortos que eram jogados lá, né? Aí, olha que interessante, em Marcos 9,44 a gente entende então a relação que é feita desse ambiente de punição, né? Se tua mão te faz tropeçar, corta, melhor entrares maneta na vida do que tendo suas mãos ires para o Guena,
onde o fogo inextinguível, para o fogo inextinguível, então esse depósito de lixo lá de Jerusalém, com fogo constantemente, né? Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, assim como havia aqueles vermes comendo aquelas carnes de animais em putrefação, o Senhor Jesus usa e o fogo constante, o Senhor Jesus usa essas figuras para descrever o ambiente eterno de punição, que também vai ter um fogo inextinguível e um verme imortal comendo a carne dos que forem ali condenados, né? Então, essa é o conceito associado ao Guiena. O tártaro dos anjos, de 2 Pedro 2,4, Deus não poupou anjos quando pecaram, precipitando-os do inferno, tartarou, jogar eles no inferno, está ligado ao Hades e não ao Guiena. Também é emprestado do grego. Na mitologia, o Tártaro era um dos ambientes ali do Hades. O Hades, na mitologia grega, tinha várias regiões. Campos Elíseos, se você mora nos Campos Elíseos, saiba que não tem nada de bonito na mitologia grega dos Campos Elíseos, né? Era o ambiente dos mortos, né? Onde ficavam os bem-aventurados. O campo de Asfódelos, que eram as almas comuns, e o Tártaro, que era a prisão dos titãs derrotados, né, na mitologia grega. Então, no Novo Testamento, essa palavra Tártaro é emprestada para se referir também a esse ambiente de condenação, né, que está ligado ao Hades. Então, os anjos que possuíram mulheres estariam então aprisionados no Tártaro, né, nessa região do Hades, onde eles estão guardados. É isso que preconiza essa primeira alternativa aí. Então, os anjos caídos estão aprisionados no Tártaro, que é uma região dentro do Hades, e eles estão ali aguardando o julgamento. O Senhor Jesus teria ido pregar para eles ali. Jesus estava lá no Hades, deixa eu dar uma passadinha lá no Tártaro, falar com os demônios que estão aprisionados lá. Jesus teria ido lá e teria pregado a esses espíritos aprisionados no Tártaro. Tá? Essa é o que preconiza, é o que está preconizado nessa primeira alternativa. Então, esse aprisionamento, eles já receberam uma punição antecipada de Deus, diferente nessa alternativa. Quem adota essa alternativa, imagina que há demônios soltos, anjos caídos que estão soltos, são as hostes malignas, né, que estão atuando nesse mundo, e há demônios já aprisionados, que estão lá no Tártaro, recebendo essa punição antecipada, porque tentaram atrapalhar o curso da raça humana, se infiltrando biologicamente na raça humana. Então, para essa punição, Deus já mantém eles aprisionados, por conta desse pecado. Então, eles estão aprisionados no Tártaro, aguardando o juízo, enquanto os demais demônios estão sobre a terra. Tá? Que pregação foi essa? Então, os proponentes dessa alternativa indicam vários textos que Jesus poderia ter pregado para esses demônios ali, né? Jesus teria anunciado sua vitória, que deu toda a autoridade nos céus e na terra. Vitória esta que implica na subordinação de todos os anjos fiéis e todos os anjos caídos, né, os espíritos malignos, que foram derrotados. Jesus teria confirmado o juízo que ele, como autoridade suprema, executará no futuro para todas as hostes do mal. Jesus teria anunciado para esses anjos em particular que a expiação pelos pecados da humanidade toda foi plenamente consumada, confirmando as profecias sobre a graça, coisas, né, que segundo o texto de 1 Pedro 1, 10 a 12, os anjos anseiam observar, inclusive os anjos caídos, né, na opinião desses teólogos dessa primeira alternativa. E quando essa pregação ocorreu, enquanto Jesus estava morto, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, esse período entre a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que essa pregação teria acontecido. O texto fala, morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então, o Senhor Jesus em espírito
enquanto no Hades teria ido ao Tártaro, pregado a esses espíritos em prisão. Dúvidas? Viajaram, né? A alternativa viaja um pouquinho, né? Mas é o que está nos comentários, né? Essa é a interpretação dos comentários. São anjos caídos, aprisionados no Tártaro. O Senhor Jesus, enquanto esteve no Hades, deu um pulinho no Tártaro, pregou para eles, anunciou sua vitória, anunciou sua autoridade, anunciou seu juízo, anunciou que a expiação aconteceu, que os planos de Satanás foram frustrados, e teria sido essa a pregação nesse lugar, durante o intervalo entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, gente. Segunda alternativa proposta por vários comentaristas, dentre eles o Warren Wiersbe, são todos os anjos caídos. Então, que espíritos são esses? São todos os anjos caídos. Então, para os proponentes dessa alternativa, não faz sentido a ideia de ter parte dos anjos aprisionados e parte dos anjos caídos, né, aprisionados, e parte dos anjos caídos zanzando por aí, né? Então, para eles, Jesus foi pregar para as hostes demoníacas em geral, são todos os anjos caídos. Ou seja, a sua desobediência e influência maligna na raça acontece desde a geração pré-diluviana, que foi condenada pelo dilúvio. Então é assim que esses autores interpretam os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, desde os primórdios da humanidade, os demônios estão atazanando a raça, e são esses demônios todos que foram alvo da pregação do Senhor Jesus Cristo, né? Então, espíritos em prisão. A prisão, então, são espíritos contidos, eles não estão necessariamente aprisionados e inativos, como na primeira alternativa. A primeira alternativa, esse aprisionamento é um ambiente de inatividade desses demônios caídos. Aqui não. Para esses comentaristas, em prisão significa que eles estão contidos, eles não têm mais acesso à presença de Deus, né? Caíram, foram expulsos da presença de Deus, não chegam mais perto da presença de Deus. Então, nessa interpretação, 2 Pedro 2,4 e Judas 6, descreve não um local de aprisionamento, mas uma condição de perdição irreversível. Tá? Então, em abismos de trevas, significaria expulsos da presença gloriosa de Deus, reservados para o juízo. Que pregação foi essa? A mesma pregação dos proponentes da primeira alternativa, né? Que Jesus agora recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, de seres humanos e anjos caídos ou não, e que ele saiu vitorioso da crucificação, que o plano de Satanás foi frustrado, a tentativa de matar Jesus, na verdade, colaborou para o plano eterno de Deus, né? Então, aquilo que a gente apresentou na primeira alternativa. E quando essa pregação ocorreu, também, no mesmo tempo da primeira alternativa, no período entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Jesus não teria ido no Hades pregar, ele teria pregado para os demônios em geral, né? No reino espiritual é complicado pensar em termos de lugar, né? Mas o Senhor Jesus, nesse período entre a sua morte e a ressurreição, convocou todas as hostes demoníacas e disse: vocês estão lascados, né? Eu venci, espero o juízo que ele vai acontecer oportunamente. Então, para esses proponentes, foi essa foi esse o tempo em que a pregação ocorreu também entre a morte e a ressurreição do Senhor. Na terceira alternativa, os proponentes dessa alternativa, dentre eles o N. Gruden, que
tem uma teologia sistemática bem utilizada, né? E tem esse comentário de 1 Pedro, são as pessoas que morreram no dilúvio. Então, o texto de 1 Pedro, quando fala, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, são as pessoas daquele tempo que foram desobedientes e foram exterminadas pelo dilúvio. Tá? Essa é a interpretação deles. Se a gente pegar o contexto amplo do texto, para os proponentes dessa alternativa, há uma clara comparação entre os santos destinatários da epístola de Pedro e o seu ambiente de vida no meio de uma geração pervertida e corrupta. Há uma comparação clara entre Noé e sua família nos tempos do dilúvio, vivendo no meio de uma geração igualmente pervertida e corrupta. Então, para esses proponentes, esse paralelismo é bem claro, né? Então, para essa alternativa, o argumento de Pedro estabelece uma comparação entre a sua audiência vivendo no meio dos ímpios com Noé e sua família no meio daquela geração morta no dilúvio. E as evidências textuais são as seguintes: vocês vivem em meio a uma geração de ímpios. No contexto maior, se você vai ali para o verso 14, por exemplo, de 1 Pedro 3, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiquem alarmados. Então, vocês estão sendo ameaçados por essa geração, não se amedrontem com isso. Assim como a família de Noé, que no outro tempo vivia entre essas pessoas que foram desobedientes. A pregação de Cristo é feita através de vocês na sua geração. Você vê ali 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Assim como Cristo em espírito pregou através de Noé aos espíritos agora em prisão que foram mortos por causa da sua desobediência. Então, se você ler ali em 2 Pedro 2,15, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Então, pregar em espírito, esse conceito em espírito, indica a autoridade do Senhor Jesus presente na pregação de Noé. É como Paulo, quando escreve aos Colossenses, fala, eu não estou com vocês, mas em espírito eu estou. Ou quando Paulo escreve para os Coríntios, lá no capítulo 5, eu não estou presente, mas em espírito, junto com vocês, eu estou. E vamos disciplinar o camarada que cometeu o pecado lá, né? Então, o espírito significa que a autoridade de Jesus estava presente na pregação de Noé, embora o Senhor Jesus Cristo não estivesse fisicamente encarnado ali naqueles tempos, né? Sim. Então, em espírito, Noé estava pregando a verdade do Senhor Jesus Cristo, é isso mesmo. Então, Jesus, em espírito, salvou a família de Noé e condenou os ímpios. Não, perdão, antes, né? Jesus, vivificado no espírito, salva vocês e condena os ímpios no seu tempo. Jesus, em espírito, salvou a família de Noé e condenou os ímpios, espíritos que agora estão em prisão, daquele tempo. E as águas do batismo estão ligadas à salvação de vocês, no 3:21, dizendo que o dilúvio, as águas do dilúvio, figuravam o batismo. Né? Então, as águas do batismo estão ligadas à salvação de vocês, assim como as águas do dilúvio estavam ligadas à salvação da família de Noé. Então, essa alternativa pega esse paralelismo claro entre a audiência de Pedro e a sua geração pervertida, com a família de Noé e a sua geração pervertida. Então, a pregação de Jesus teria acontecido através de Noé. Através de Noé. Em espírito, através de Noé. Então, que aprisionamento é esse? Os espíritos em prisão, eles foram desobedientes, foram mortos pelo dilúvio e estão condenados no mesmo lugar que estavam ali
que estava ali, o rico, né, da parábola do rico e do Lázaro, né, estão no ambiente de punição já. Então, aqueles que foram mortos pelo dilúvio, que na época da escrita da epístola já estavam aprisionados no inferno, é a eles que o Pedro está se referindo aqui. Que pregação foi essa? Foi a pregação de Noé para aquela geração. Noé, que é chamado de pregador da justiça, então isso indica que Noé não estava simplesmente edificando uma arca, mas estava anunciando o juízo de Deus para aquela geração. Então Jesus estava ali em espírito pregando através de Noé. Quando essa pregação ocorreu, não foi entre a morte e a ressurreição, foi lá enquanto Noé estava vivo ali pregando, né? Até porque, no tempo de segunda chance, né? No tempo de Noé, ele pregou o juízo de Deus. Quem não acreditou, de toda a geração, acabou. Jesus não vai renovar, os mortos agora, tem uma chance. Essa é a quarta alternativa, né? Parece absurda, mas ela existe também, né? A gente chega lá. Então, em espírito, como eu disse, significa essa autoridade espiritual presente, apesar de fisicamente ausente. E a quarta alternativa, o Senhor Jesus teria ido pregar, como o Espírito do Senhor Jesus esteve no Hades, ele pregou para todo mundo que estava no Hades. Essa é a quarta alternativa. Então, que espíritos são esses? São todas as pessoas mortas à época da morte de Jesus. Então, Jesus foi em espírito até o Hades, onde pregou aos demais espíritos que estavam ali no Hades. Então, que aprisionamento é esse? É o próprio Hades, é a morte. E que pregação foi essa? Aí nós temos duas principais alternativas. A primeira alternativa, proposta por Clemente de Alexandria, ali no ano 215 depois de Cristo, né, na sua obra, né? E também era uma alternativa de outros pais da igreja. O Senhor Jesus teria pregado o evangelho no reino dos mortos e gente se converteu ali. Isso para o Clemente de Alexandria, viu, gente? Vai falar que o professor disse que tem pregação no inferno e que as pessoas se convertem ali. Não, essa é a ideia do Clemente de Alexandria e de outros pais da igreja. Jesus pregou no Hades e houve salvação. E um texto que eles utilizam para defender isso, 1 Pedro 4,6. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então tem até base bíblica, né? Tá? Eu deixei o link aqui da obra do Clemente, se você quiser conferir lá. Esse caso seria, dentro dessa interpretação, não sei se você, daqueles que esperavam, aqueles heróis... Não. Para o Clemente de Alexandria, um ímpio teve a chance de ser evangelizado depois de morto, se converteu eventualmente e deixou de estar condenado. Essa é a visão do Clemente de Alexandria, de outros pais da igreja, e pior ainda, né? Então, Clemente, Jesus fez isso. O Clemente fala que os apóstolos imitaram Jesus. Então, os apóstolos, quando morreram, também foram para o Hades, pregaram de novo e gente se converteu ali no inferno. Orígenes, por exemplo, no ano 254 depois de Cristo, né, por volta desse ano, que foi um discípulo do Clemente, Orígenes preconizava que sempre há pregação do evangelho no Hades. Então a morte não é o fim, a pessoa pode se converter depois da morte. Aliás, Orígenes ia além disso. O Orígenes propôs uma doutrina herética, né, chamada apocatástase. É uma espécie de universalismo de homens e anjos. Então, para Orígenes, haveria uma restauração final de todos os seres, inclusive dos demônios. Com base em Colossenses, né, que o Senhor Jesus reconciliou consigo todas as coisas nos céus e na terra. Então, até Satanás vai ser salvo. Essa é a visão do Orígenes. A sua visão foi condenada depois, né, no Concílio de Constantinopla, né, que rejeitou definitivamente essa teologia como heresia, essa doutrina como heresia, né?
Então, se você quiser conferir aí a heresia do Orígenes, eu deixei um link também traduzido para o inglês aí para quem quiser conferir ali. Aí a segunda visão está no Catecismo Católico Romano. Jesus foi ao Hades e abriu os portões do céu aos justos que tinham partido antes dele. Então, os santos lá do Antigo Testamento, que aguardavam a consumação da salvação através de Jesus Cristo, no catolicismo romano, eles estavam ali represados. O Senhor Jesus foi lá, abriu os portões do céu, todos os que aguardavam o Senhor Jesus teriam ido para o céu. A visão católico-romana está disponível lá no site do Vaticano, né? Eu deixei aqui o link para quem quiser ler a doutrina católica romana lá, tá bom? Quando essa pregação ocorreu, enquanto o corpo de Jesus estava morto, o seu espírito estava no Hades, após a sua morte e a sua ressurreição. Parecer final, né? Um resumão final aqui, né? Das 4 alternativas. Se os anjos, são os anjos caídos que tiveram filhos com mulheres antes do dilúvio. A gente já viu que casamentos cosmologicamente mistos são impossíveis, né? À luz do próprio ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então, essa alternativa é rejeitada, né, no meu modo de entender, pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Não podem ser anjos caídos que tiveram sexo com mulheres, né? É muita imaginação e muita influência do livro apócrifo do Enoque. Tá? São todos os anjos caídos, teologicamente é possível. Teologicamente é possível o Senhor Jesus ter pregado a todos os anjos caídos e ter anunciado, moçada, a crucificação, vocês pensavam que estava me derrotando, mas vocês estavam consumando a sua própria derrota. É possível, teologicamente. São todas as pessoas que morreram no dilúvio, a visão ali do Henning Grunden, também é possível, é a mais imediata, né, do ponto de vista do próprio texto bíblico, né, os quais no outro tempo foram desobedientes, né, na época de Noé. Então são as pessoas que morreram no dilúvio, e essa pregação teria sido feita através de Noé. Então Jesus pregou em espírito, então Jesus pregou porque é a verdade, e Noé, como pregador da justiça, pregava a Cristo, e a autoridade de Cristo estava presente ali em espírito na pregação de Noé. E a quarta alternativa, pregação no inferno, possibilidade de salvação do inferno, e mesmo o conceito católico romano, né, que o Senhor Jesus teria pregado no inferno e aberto as portas do céu para quem estava aguardando, teologicamente não são possíveis. Então tem 2 alternativas aqui que são as mais possíveis. Tá? Eu, pessoalmente, prefiro a proposta do Grunden, que são as pessoas que morreram no dilúvio. Tá? Mas, se você quiser optar pela pregação de todos os anjos caídos, como o Warren Wiersbe propôs, eu creio que também seja teologicamente possível. Claro? Dúvidas? Oi? O professor Russell Champlin era universalista, né? Então, acho que ele está equivocado por conta disso, pelo seu universalismo, né? Então, quem está condenado, está condenado, né? Tá. E aí, aquele texto que eu li, alguma dúvida aqui? Fala. Eu não posso ficar para 3 e acreditar que foi o próprio Jesus que pegou, tem essa através do Pai. Não é essa a alternativa. Isso aí que você está falando está em uma das 18 lá. Não foi a que eu abordei aqui. A que eu abordei aqui, Jesus pregou através de Noé. Para as pessoas do dilúvio. Não, você pode escolher uma das 18 e inventar a sua própria. Você pode tudo, meu caro. Não inventa não, pelo amor de Deus. Tá, se é teologicamente plausível ou não, eu penso que as 2 mais plausíveis são essas 2 aqui, que são as teologicamente possíveis, né? Jesus ter ido pregar lá na época do dilúvio, você está dizendo? Os mortos. As pessoas se converteram lá. Só o pessoal que morreu no dilúvio, Jesus foi no Hades e pregou para eles? Por quê? E o resto que estava no Hades? Ah, bom.
Cara, se você não sabe na sua pergunta, é muito menos eu, né? Enfim. Essa alternativa preconiza que Jesus pregou em espírito através de Noé, pregador da justiça. Tá? A que diz que Jesus pregou no Hades é a quarta. É a quarta. Aqui houve salvação, segundo Clemente e Orígenes, e que não houve salvação, segundo os católicos romanos. Só abriu as portas do céu, né? Mas teologicamente, considerando a fé evangélica histórica, me parece que a número 2 e a número 3 são possíveis e as outras não. O purgatório é uma doutrina católica romana, né? Não tem fundamentação bíblica. Ela é formada a partir de outras fontes que não é a Bíblia, né? Porque no catolicismo romano, não sei se é esse o caso, né? Mas quando no pensamento, até onde eu sei, né? Eu vou correr o risco de falar uma bobagem aqui, né? Mas resgatando alguma coisa que eu já li, quando o Papa, que é o sucessor de Pedro, fala ex cátedra, ele fala com a mesma da cadeira, né? Ele fala enquanto Papa, sendo o sucessor de Pedro, ele tem a mesma autoridade de Pedro. Então pode ser que a doutrina tenha surgido aí ex cátedra a partir de algum deles, né? Assim como a doutrina das indulgências, né? São doutrinas papais, né? Da Maria ser imaculada, Maria não ser pecadora, são doutrinas católico-romanas, não são doutrinas evangélicas. O purgatório é uma doutrina católico-romana, não é uma doutrina evangélica, tá bom? Ok, então voltando para aquele texto, então, para fechar o assunto, né? Há possibilidade de salvação após a morte? Eu citei o texto aqui, 1 Pedro 4,6, pois também para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Então, quem são esses mortos evangelizados, né? No texto de 1 Pedro 4,6, e o texto estaria dando esperança de salvação após a morte, né? São as duas principais dúvidas aí. Então, a solução, em primeiro lugar, não há possibilidade de salvação após a morte. Na parábola do rico e o Lázaro fica claro isso, né? O rico estava em tormentos e não foi dado nenhuma possibilidade para ele aliviar o tormento dele. Nem alguém separado do abismo como Lázaro poderia ir lá, nem alguém da terra poderia ressuscitar e pregar para algum parente dele, né? Mas, enfim, para ele não foi oferecido nenhuma possibilidade de salvação. E o texto de Hebreus me parece que deixa isso muito claro, né? Hebreus 9:27. É assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É morte, juízo. Não tem alternativa de escapar do juízo depois que a pessoa morre. Então, os mortos que receberam a pregação do Evangelho em Pedro, pelo contexto da carta, são os mártires daquele tempo que teriam morrido por conta da justiça. Então, são todos os crentes mártires, julgados na carne segundo os homens. Se você vê isso lá no contexto, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças. E muitos teriam morrido por conta da sua fé. E Pedro está se lembrando deles ali no capítulo 4, verso 6. Né? Então, julgados na carne segundo os homens e eventualmente assassinados, que em contraste estavam vivos em espírito segundo Deus. Então está conectado com o tema da carta, não tem problema nenhum. Né? Então, olha só uma frase para sintetizar o conceito. Os crentes, mesmo sob tratamento injusto, incluindo a morte, devem estar dispostos a sofrer sem temor,
sabendo que tudo que a morte pode fazer é conduzi-los em espírito para a vida eterna no céu. Então está dentro do assunto de 1 Pedro 3 e 4 ali. Tá? Então não tem possibilidade de salvação após a morte. Tá bom? Bom, nós temos aqui 10 minutos. O próximo texto que eu queria tratar com vocês é o texto de João que fala de pecados para a morte. Aliás, alguma dúvida no texto anterior? Tudo bem? Pecados para a morte, olha só. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Moleza? Então, algumas dúvidas que surgem, né? Que vida é essa que Deus vai dar como resultado da intercessão? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. João proíbe, ou apenas não recomenda, que se ore nos casos de pecado para a morte. E o que significa essa distinção entre pecados para a morte e não para a morte? Então, 3 principais dificuldades. Algum palpite? Alguém se atreve? Oi? Atribuir a Satanás o que é de Deus, esse seria um pecado para a morte? Oi? Ah, tá. Então você está associando a blasfêmia do Espírito Santo? Tá. Esse é o próximo texto que eu trataria, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Então, uma possibilidade aqui que o Vanderlei enxerga é que esse pecado para a morte seria o pecado imperdoável, de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é uma interpretação que existe, é uma interpretação possível. Né? Mais alguma? Você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está condenado à morte. Então, o pecado para a morte seria o pecado não só de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas qualquer rejeição deliberada ao Evangelho. É um pecado que leva à morte. Tá? Se não aceita, não crê, condenado. Ok. Então, temos algumas ideias viáveis. Oi? Jesus falou com aquele cara que estava do lado do poço, lá esperando o carro. Né? Depois que ele sarou o cara, ele falou, ó, vai, não peque mais. Que aconteça coisa pior. Ou seja, a morte física. A morte... Não é a morte eterna, é a morte física. Porque ele estava ali sofrendo, estava mal, porque coisas que ele... Então, a Patrícia está dizendo que pecado para a morte seria um tipo de pecado em que a disciplina de Deus seria a morte da pessoa, a morte física da pessoa. Uma disciplina tão extrema que Deus tira a vida da pessoa. Ok. Então, tem várias ideias ali. Vamos ver o que eu elaborei aqui de possibilidades. Né? Olha só, na Epístola de João, vida, que aparece 10 vezes, vida é sempre vida eterna. Sempre vida eterna. Tá? Não é outra coisa que não a vida eterna. Então, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida é a vida eterna. Então, Deus dará a vida depois de alguém pecar não para a morte, seria somente uma alusão à certeza da vida eterna. Algum irmão comete pecado, não para a morte, pecado que não é extremo para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Ou seja, ele se reconcilia com Deus, é purificado do pecado, sua vida eterna está garantida. Esse que é o conceito aqui. Tá? Isso, está perdoado e a salvação está garantida. Está perdoado e a salvação está garantida. Mas não um pecado para a morte. Um pecado que não é para a morte. Então, a certeza da vida eterna é um tema recorrente na epístola de João, né? Para que vocês creiam, para que vocês saibam, né? Então, João escreve justamente para assegurar para aquela sua audiência crescer na certeza do seu pertencimento a Deus, na sua salvação, na sua vida eterna. Tá. Segunda dificuldade. João proíbe ou apenas não recomenda que se ore nos casos de pecado para a morte, que a gente vai ver o que é, né?
Por esse não digo que rogue. Então, não digo que rogue não tem a força de um imperativo. Então, não está proibido de orar. É como se João estivesse falando assim, eu não estou falando desses, estou falando dos que se restauram com Deus e são salvos. Não estou falando dos que cometem pecado para a morte. Basicamente é isso, né? 1 João 5,6, se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Então, é desses que eu estou falando, dos que cometem pecado não para a morte, ore por eles, para que haja restauração, para que haja comunhão com Deus, e eles vão com certeza receber a vida eterna. Então, qual que é a solução para a terceira dificuldade? Primeira proposta que você encontra nos comentários. É uma alusão aos pecados do Antigo Testamento, cuja gravidade demandava uma condenação à morte. Tem pecados na Bíblia que qual é o desfecho? Morte. Condenado à morte. Há vários pecados no Antigo Testamento cuja condenação era a morte. Então, João estaria se referindo a esses pecados que a Bíblia condena com a morte física. A objeção a isso é que a audiência gentílica de João não estaria familiarizada com esse conceito, né? É só um apontamento que se faz, mas isso não é impeditivo, ele poderia estar argumentando, mesmo que a sua audiência não tivesse familiarizada com o conceito, né? Mas no Império Romano seria ilegal condenar alguém à morte com base em uma legislação paralela. Então, dentro de Israel, sob o domínio romano, ninguém poderia ser condenado à morte sem que não fosse pelo Império Romano. Tá? E a igreja não tem o direito de condenar ninguém à morte. Dá vontade, mas a gente não tem esse direito. A gente não tem esse direito. Essa é uma prerrogativa da teocracia de Israel. Então, o veredito, meu modo de entender, é uma interpretação possível, mas eu avalio como implausível. Né? Segunda solução para essa dificuldade, uma alusão à pena capital aplicada por Roma para alguns crimes, que também seriam pecados. O cara cometeu um pecado e vai ser condenado à morte por Roma. E seria improdutivo orar pela vida de um condenado à morte. Está na prisão, Roma vai matar, não tem o que fazer. A objeção é que é uma mera especulação, não há evidência textual dessa possibilidade. Né? Vida e morte seriam do corpo, o que é incompatível com as outras ocorrências na epístola, então meu veredito também é implausível. E a terceira solução para essa dificuldade é que seria aquilo que a Patrícia está falando, a morte física como resultado de uma disciplina extrema de Deus. E há casos bíblicos em que isso fica muito evidente. Né? Então, a objeção é que esse é um conceito sem o respaldo nos assuntos tratados na epístola. Dentro dos assuntos tratados na epístola, essa solução não é a mais plausível, embora seja possível. João, na sua epístola, ele trata só de casos extremos. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então João não fala de crente carnal, João não fala de disciplina de Deus. João trata os casos extremos, então dentro dessa perspectiva é possível essa interpretação, mas eu acho que tem a quarta que é a mais plausível, que é a mais recomendada. Então qual seria a solução recomendada para esse conceito de pecados para a morte dentro do assunto da epístola de João? Então, pecados para a morte são aqueles pecados que evidenciam os falsos crentes que ainda permanecem na morte. Este é um tema predominante ao longo da epístola de João. João está fazendo distinção do crente verdadeiro do crente falso, de quem tem a vida e daquele que não tem a vida. E João, na sua epístola, ele propõe 3 testes para validar a fé de alguém. Eu estou chamando aqui de um teste teológico, um teste moral e um teste relacional. Então, pecados para a morte são pecados que evidenciam o fracasso da pessoa nesses testes. É alguém que está na morte, não é alguém que tem a vida. Eu vou citar os textos. Né? Então, pecados que causam as reprovações no teste teológico, no teste moral e no teste relacional
são os pecados para a morte. Os pecados que indicam que a pessoa não tem a vida. Pecados que indicam que a pessoa é um falso crente, que está perdido, está morto, continua morto nos seus delitos e pecados. Então, quais são esses testes? Alguns exemplos de textos que, dentro da Epístola de João que apresentam esses testes. O teste teológico. Olha só. Ou o teste cristológico. Porque havia várias heresias a respeito de Cristo e a teologia estava sendo deturpada por conceitos do gnosticismo, né? Enfim. Então, João está falando sobre a verdade. E ele fala o seguinte: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem nega que Jesus é o Cristo, comete um pecado para a morte. Ele não tem a vida. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Pecado para a morte. Ele nega o Filho, ele não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem o Pai. Distinção. Quem tem a vida, quem permanece na morte. Ou em João 4, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Ele fala para provar os Espíritos se procedem de Deus, né? No verso 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os Espíritos se procedem de Deus. Então tem o Espírito da verdade, que prega a verdade, e o Espírito da mentira, que é o Espírito do enganador, que é o Espírito de Satanás. Então provai os Espíritos. Não é porque o cara está pregando supostamente a palavra, que ele tem o Espírito da verdade. Aí ele faz a distinção cristológica. Eu vou abreviar, eu chego lá no final. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que ele encarnou, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Porque havia a negação da encarnação. Era um pecado para a morte que negava que o Senhor Jesus teria encarnado, porque no gnosticismo o corpo é alguma coisa má. Então Jesus não poderia ter encarnado. Quem peca com essa mentira não tem a salvação. Então pecado para a morte são os pecados que falham no teste teológico, que falham no teste moral. Olha só. Eu o conheço, 1 João capítulo 2. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Não tem evidência de conversão. Permanece na morte. O teste moral, né? Uma evidência de alguém ser falso crente é a presença do pecado. A presença da obstinação pecaminosa. Porque o pecado, no capítulo 1 de João, a gente vê que ele é comum a todo mundo. Mas tem gente que tem um estilo pecaminoso. Então quem tem esse estilo pecaminoso está cometendo o pecado para a morte, não tem a vida. 1 João 3 ele fala disso. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Falha no teste moral. E o terceiro teste é o teste relacional. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Pecado para a morte, é uma evidência que ele não é convertido. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não tem amor na própria vida, está cometendo pecado para a morte, não tem a vida, é alguém que não é salvo. Então quem falha nesses testes teológico, cristológico, né? Teste moral e teste relacional, os pecados que falham nesses testes são os pecados para a morte. Pecados que evidenciam que a pessoa é um falso crente, pode até estar no meio da igreja, pode estar até pregando, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o que for, falhou nos testes que João propõe, são pecados para a morte. Então essa me parece a solução mais adequada do ponto de vista do assunto da epístola. Tá bom? Bom, é o que deu para cobrir, né? Tem muitos textos aqui que a gente poderia trabalhar com eles, né? Eu vou deixar na apostila mais alguns para você estudar posteriormente. A
a organização da escola bíblica, que o Ministério pede que você avalie o seu curso. Então, por favor, escaneie aí o QR Code e registre a sua avaliação, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, ter ministrado esse assunto muitas vezes tão árduo, né? Mas espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim ao estudar todas essas dificuldades aqui. Oremos. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa possibilidade, por essa oportunidade de fortalecermos a nossa compreensão da Tua sagrada palavra. Que essa sagrada palavra continue a nos nortear, a nos transformar para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.